O Land Rover Evoque nasceu a partir de um conceito lá em 2008 chamado LRX. Pouco mais de 10 anos se passaram e esse modelo continua muito bonito e despertando olhares por onde passa. Eu sou Renato Mai, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre o Range Rover Evoque. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like nesse vídeo e ativarem as notificações. Dessa forma, vocês vão ser os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Quando eu falei para vocês que o Evoque ditou tendência nesse segmento, foi justamente por conta desta carroceria. Um carro com linhas muito arrojadas e dinâmicas, muito diferente do que eram os modelos da Land Rover naquela época. Sempre modelos mais quadradão, com estilo mais off-road, e o Evoque veio para ser um SUV de entrada, bem entre aspas, obviamente, com um conceito mais esporte, mais urbano. Tanto é que ele recebeu o nome Range Rover na sua família, que é dessa forma que a marca divide os seus modelos. A linha Land Rover é sempre mais voltada para o uso off-road, enquanto os Range Rovers têm um apelo mais urbano, justamente como esse carro. Então, uma frente mais baixa, mais aerodinâmica, um carro mais curto e com linhas bem esportivas. Por isso o Evoque fez tanto sucesso, porque é um carro que uma marca que muita gente gosta, como a Land Rover, mas com um apelo muito mais urbano, como este modelo. Então, contando um pouco mais sobre o visual dianteiro aqui do Evoque, essa unidade conta com alguns detalhes escurecidos que deixou ele com uma cara até mais robusta. Então, nomenclatura Range Rover, grade frontal e o símbolo da marca são escurecidos, juntamente com os faróis que tem um detalhe escrito Range Rover na parte interna, com o visual em LED que faz também uma aparência muito bonita para o carro. E na parte inferior, sensor de estacionamento dianteiro que facilita as manobras no dia a dia. Ao contrário dos primeiros Evoques quando foram lançados, que usavam uma motorização turbo em parceria com a Ford, este modelo aqui já usa a motorização Ingenio, ou seja, a motorização própria Land Rover, que é um 2.0 turbo com 240 cavalos de potência, 34,7 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 9 velocidades e 0 a 100 em 7,3 segundos. Ou seja, números bem interessantes para um SUV relativamente compacto. A parte lateral do Evoque chama tanta atenção quanto a frente do carro. Pneus 245 de perfil 45 e aro 20, que deixa ele com uma proposta bem grande também. Retrovisor com sistema anti-ofuscante e no design do carro vocês conseguem notar que ele tem bastante lata e pouco vidro, para dar esse ar de coupé e esportivo para o carro. Tanto é que as linhas são bem retas, vocês não percebem linhas curvadas no carro. Tudo é bem reto para dar esse ar mais fluido, mais aerodinâmico, que segue nessa parte inferior aqui perto da maçaneta e na região aqui no teto solar. Notem que é tudo bem reto. E como se trata de um veículo com uma alma off-road, ele também tem uma altura em relação ao solo um pouquinho mais elevada. Ou seja, se você precisar passar por alguma estrada de cascalho ou coisa do gênero, né, uma estrada mais tranquila, o Evoque está pronto para isso também. Na parte traseira, o Evoque complementa esse visual muito mais de cidade do que fora de estrada. O aerofólio bem esportivo, juntamente com essa traseira bem reta que vem até a parte inferior, com esse difusor que tem um apelo muito mais esportivo também. Detalhe para a saída de escapamento, apenas estética, isso é muito padrão hoje nos novos modelos lançados, e também essas lanternas em LED, que foi um dos pontos principais no lançamento do Evoque. Apesar de ser um SUV com uma proposta mais de cidade, você tem um bom espaço interno aqui. E os bancos são extremamente confortáveis, revestidos em couro com uma boa densidade. É bastante confortável até para fazer longas viagens com ele. E você tem saídas de ar aqui na parte central e revestimento em couro na porta inteira,
muito padrão de veículos ingleses ter bom acabamento. E o destaque também, para dar essa amplitude aqui no habitáculo, é esse teto solar panorâmico inteiriço, que dá um visual muito legal para quem vai viajar aqui atrás. Aqui na parte dianteira, o bom acabamento segue igual para quem vai sentado lá atrás. Então, material macio aqui nas portas, sistema de som Meridian de extrema qualidade e bancos elétricos para motorista e passageiro com 3 memórias. Além disso, a gente tem essa soleira escrito Range Rover, que dá um visual até mais sofisticado para este SUV. Bom, agora a gente vai dar uma volta com o carro e eu vou contar para vocês a dinâmica e também um pouco mais do acabamento interno e as funcionalidades do Range Rover Evoque. Internamente, o console segue com material macio, assim como as portas. Então, sensível ao toque na região superior e aqui ao centro também. E um destaque: existe uma diferença de filosofia entre os modelos Land Rover e os modelos Range Rover, como o Evoque aqui no caso. Então, todo Range Rover, você tem a parte do couro sobressaindo pelo console central aqui na região do apoio de braço. E quando a gente fala de um Land Rover, essa região do console passa por cima da central multimídia. Então foi uma forma que a marca escolheu para dividir esses segmentos. Como eu falei para vocês, Range Rover carro mais urbano, Land Rover um carro mais off-road, né? E isso chama muita atenção no requinte. Dessa forma o carro fica mais refinado, você tem mais a aparência de couro, de sofisticação, ao contrário das versões Land Rover, que tem um apelo mais bruto, mais grosseiro, se assim a gente pode dizer aqui, é muito mais requintado. O volante também segue revestido em couro, com comandos do painel de instrumentos e também de mídia, atendimento de chamadas, piloto automático. E obviamente, como a gente está falando de um carro mais voltado para o ciclo urbano, pegar uma boa rodovia com ele, os pedal shifts são bem presentes e inclusive tem uma função Sport, que para você acionar, você tem que pressionar esse câmbio giratório para baixo e girar para a direita. Aí sim você ativa a função Sport e consegue aproveitar mais esses pedal shifts. Lembrando que a transmissão de 9 velocidades do carro, inclusive, foi muito bem escalonada. Geralmente alguns carros se perdem com tantas marchas, e aqui no caso do Evoque, a Land Rover trabalhou muito bem nesse ponto. Então as marchas são bem escalonadas, é um câmbio ZF de 9 velocidades, que tem trocas relativamente rápidas quando você coloca nesse modo de condução. E no Drive você tem trocas mais suaves, mais tranquilas, justamente que é para você poder aproveitar o passeio. E já que eu estou falando de aproveitar o passeio, este modelo entrega bastante conforto nesse sentido. Notem que o ruído é extremamente baixo, então você consegue falar tranquilamente sem elevar a voz aqui para falar. Outro ponto também, os vidros têm um isolamento acústico maior do que o padrão, isso interfere justamente em redução no ruído da cabine, então você percebe um carro mais silencioso e a própria motorização também é silenciosa. E mais uma vez, graças a essa transmissão de 9 velocidades, você consegue deixar o carro sempre em baixas rotações, aproveitando a turbina e diminuindo o ruído. Dessa forma você tem um conforto acústico muito melhor para fazer longas viagens sem se cansar com o carro. E mesmo elevando um pouquinho da rotação, ó, tô chegando agora um pouquinho mais que 2.500 giros, o carro segue bastante silencioso. O câmbio aproveita a faixa de torque, então você não tem trocas de marcha com o carro, ele sempre aproveita, sempre faz trocas suaves no modo normal do carro. Mas lembrando, o carro tem uma alma off-road, afinal de contas ele nasceu um Land Rover. Então você tem o Terrain Response aqui na parte inferior para alguns modos de condução voltados para fora de estrada. Então você tem neve, gelo, lama e areia. Então o Terrain Response também se faz presente no Evoque, porque se você estiver em alguma situação com um pouquinho mais de emergência e precisa desse sistema de tração fora de estrada, o Evoque também vai te atender. E seguindo por esse lado de tecnologia embarcada e sofisticação, o Evoque conta com esse teto solar panorâmico de vidro fixo,
o que foi um ponto muito curioso no lançamento do carro. A gente estava acostumado com um teto solares que tinha função de abertura, e a Land Rover veio com esse conceito que hoje é usado por várias marcas, inclusive. Nós também temos sistema na central multimídia com GPS nativo, que eu acho também um ponto muito importante, principalmente para veículos com essa alma mais off-road. Nem todo mundo tem sinal o tempo inteiro fora de grandes centros, então o GPS se faz muito presente em situações dessa. Ar-condicionado digital de 2 zonas com botões físicos aqui, herdado dos modelos anteriores da Land Rover, que particularmente acho muito bonito também. E o painel de instrumentos conta com 2 ponteiros e uma tela de LCD na parte central, onde a gente tem informações de computador de bordo, velocímetro digital, curva a curva do GPS também. Então há alguns pontos bem importantes que é projetado numa tela de LCD bem ao centro, facilitando a vida do motorista também. Além disso, ele vem obviamente com todas as comodidades de um SUV premium, como acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, o retrovisor também é crepuscular, e a partida por botão, nada mais justo do que um carro segmentado como esse. Dinamicamente, apesar de transparecer um carro grande, imponente na hora que a gente está dirigindo ele, o volante tem uma resposta bastante direta. Então você percebe que ele tem uma projeção mais voltada para uso em pista, né? Então é um carro com uma direção mais direta, você se sente confiante em acelerar um pouco mais o carro, é uma direção super precisa também, lembrando que ela é elétrica e super progressiva. Então o carro te transmite uma confiança em estrada que é um pouco fora do comum para modelos da Land Rover. E outro ponto, nessa atualização do ano de 2019, a Land Rover ajustou a suspensão, deixando ele um pouquinho mais firme, justamente para ele rolar menos na estrada. Então você tem um carro dinamicamente muito melhor do que o primeiro Evoque que foi lançado. E assim eles corrigiram um dos pontos que era um pouco de crítica na maioria dos seus clientes. Bom pessoal, e esse foi um vídeo com o Range Rover Evoque, um dos carros mais desejados da Land Rover nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal, deixarem o like e comentarem quais outros carros vocês querem aqui no canal da PDK Motors. Um forte abraço e até o próximo vídeo.